Olá! Na semana passada, nós estudamos a modulação em amplitude. Agora, nós vamos passar para o estudo da modulação em ângulo. Na modulação em amplitude, nós vimos que a amplitude da portadora era variada de acordo com o sinal modulante, mas também é possível variar outras propriedades da portadora, como a frequência e a fase. Quando variamos a frequência, nós temos a FM, ou modulação em amplitude. Quando variamos a fase, nós temos a PM, ou modulação em fase. Tanto FM quanto PM são casos particulares do que a gente conhece como modulação em ângulo ou modulação exponencial. Frequência instantânea. Nós vamos definir agora o que se chama de um sinal senoidal generalizado. Nós vamos chamá-lo de φ(t) e ele é formado por uma amplitude constante A, cosseno de um ângulo θ de t. Este ângulo θ de t nós denominamos de ângulo generalizado. Nós temos casos particulares, por exemplo, uma senoide convencional, como nós conhecemos até agora, denotada por A cosseno de ômega ct mais θ0. Nós temos aqui, né, o nosso ângulo generalizado, nesse caso particular, ele é o ômega c vezes t mais o θ0. Nesse caso aqui, o nosso ângulo θ de t é uma linha reta, com uma inclinação ômega c. Dependendo do ângulo escolhido, o ângulo generalizado, o θ de t, a modulação em ângulo vai receber nomes especiais. Aqui nós temos uma figurinha em que nós temos o θ de t em função do tempo. Aqui nós vemos que o θ de t pode ser uma função qualquer. O caso particular das senoides que nós conhecemos é a linha reta, né, com a inclinação ômega c. Então agora nós vamos considerar um pequeno intervalo delta de t. Aqui nesta figura nós temos esse intervalo de t1 até t2. E neste intervalo delta de t, seguindo a analogia da, do ângulo generalizado, que constitui uma reta, a inclinação é o ômega c, nós podemos definir a frequência instantânea como a inclinação do ângulo generalizado em um determinado instante de tempo. Ou seja, nós podemos definir a frequência instantânea como sendo a derivada do ângulo generalizado em relação ao tempo. No caso do ângulo generalizado correspondendo a uma linha reta, essa inclinação ela vale ômega c para todos os valores do tempo. Mas no caso de uma função qualquer, né, esta frequência instantânea vai assumir valores diferentes, pois ela representa a inclinação dessa reta ao longo do tempo. Analogamente, nós podemos ter o ângulo generalizado como sendo a integral da frequência instantânea ômega-i. Esta frequência ômega-i, da forma como está definida, ela é dada em radianos por segundo. Então, agora nós passamos para os casos especiais. O primeiro dele é a modulação em fase, o PM. Nesse caso, nós definimos o ângulo generalizado como ômega c vezes o tempo, mais uma fase inicial θ de zero. E aqui nós entramos aqui com os termos específicos. Uma constante Kp, P vem de modulação em fase, vezes aqui o sinal modulante m de t. Nós podemos ainda considerar, para simplificar um pouco as coisas, sem perder a generalidade, o nosso θ de zero, a fase inicial, como sendo zero. Então, a partir destas considerações, nós definimos o sinal modulado em fase através da expressão sinal Pm de t igual a uma amplitude constante, vezes o cosseno de ômega c vezes t, mais a constante Kp vezes o sinal m de t. Note agora que o ângulo generalizado ele é função do sinal modulante m de t. Assim,
se nós tirarmos a derivada de θ com relação ao tempo, nós vamos ter uma frequência instantânea para o caso do PM, dada por ωc, né? A derivada de ωct vai ser ωc, mais Kp vezes a derivada do m em relação a t. Aqui nós utilizamos a notação m ponto de t para designar esta derivada. Modulação em frequência é um outro caso especial em que nós definimos o ângulo generalizado como sendo a integral de menos infinito a t de ωc mais uma constante aqui que nós denotamos de kf, por ser modulação em frequência, vezes o sinal modulante, e tudo isso aqui integrado em a variável aqui alfa. Então, fazendo essa integração, nós vamos ter o termo ωct mais o kf, a integral do sinal modulante em relação ao tempo. Então, nós podemos aqui retirar a derivada do ângulo generalizado com relação ao tempo e obter a frequência instantânea. Então, a derivada de ωct vai ser ωc, e a derivada aqui de kf vezes a integral vai ser kf vezes o sinal m de t. Pegando a definição da nossa modulação em ângulo, nós vamos ter que o sinal modulado em Fm vai ser A vezes o cosseno do ângulo generalizado, que vai ser cosseno de ωct mais a kf, a integral de m a integral de menos infinito até t de m de alfa de alfa. Então, nós temos aqui as duas expressões das duas principais modulações em ângulo. Nós podemos observar aqui algumas coisas, dependendo do tipo de modulação que a gente está considerando. Então, em relação à frequência instantânea, nós vemos que, no caso do FM, aqui nós temos aqui esse caso aqui em cima, a frequência instantânea ela é diretamente proporcional ao sinal modulante em m de t, no caso do FM. No caso do PM, a frequência instantânea é diretamente proporcional à derivada do m, no caso do PM. Então, aqui nós podemos ainda observar, né, que quanto maior a amplitude do sinal, por exemplo, nós vamos ter uma frequência instantânea maior no caso do FM. No caso do PM, se você tiver uma variação abrupta do sinal que resulte aí em um aumento grande da derivada, nós vamos ter aí um aumento da frequência instantânea. Então, essas modulações elas estão relacionadas, a relação é bastante simples. Nós vemos que se você tiver um modulador em fase, por exemplo, e nós colocarmos na entrada desse modulador em fase a integral do sinal modulante, nós vamos ter o equivalente a um modulador em frequência, né, já que vai aparecer a integral do sinal lá no lugar. Por outro lado, também, se nós tivermos aqui um modulador em frequência e nós colocarmos aqui na entrada a derivada do sinal, nós vamos ter um modulador em fase, porque você colocar aqui a derivada de m na entrada, o modulador vai integrar aquele sinal. Então, a integral do m ponto vai ser o m. Então, nós estaríamos aplicando aí, na realidade, o mt, e isso aí corresponde, né, à modulação em fase. Então, esta aqui é uma relação que, às vezes, é difícil você diferenciar quem é FM, que é PM, porque uma operação de integração ou diferenciação aplicada aqui no sinal modulante pode tornar um sinal no outro. Então, nós podemos generalizar esses dois casos, o que nós chamamos aqui de modulação exponencial. Então, nós podemos considerar aqui um ângulo generalizado aqui com uma fase genérica psi de t, em que esta fase genérica psi de t ela é dada como a saída de um sistema linear em que a entrada corresponde a um sinal, o nosso sinal modulante. Então, dependendo aqui da função de transferência desse sistema linear,
nós vamos ter um valor diferente aqui para o ângulo psi e t. Então, considerando os casos aqui que nós estudamos, por exemplo, se o sistema linear, a resposta ao impulso dele corresponder ao Kp delta de t, nós vamos ter o caso da modulação Pm. Isso aqui é fácil de ver, né? A convolução do sinal m de alfa, ou m de t, por assim dizer, com um impulso vai ser o próprio sinal, então nós teríamos aqui o, o m, né? Aqui com a constante Kp. E no outro caso, né, se nós convoluirmos o m com o Kf de t, no caso do Fm, nós teríamos aqui a integral do m, o que corresponderia aí ao função do Fm. Aqui nós não vamos tratar de outro tipo de modulação em ângulo, nós ficaremos restritos a esses dois tipos, mas é bom saber que nós poderíamos ter aí um caso mais geral de modulação em ângulo. Bem, uma das coisas que a gente sempre procura saber nos sistemas que nós estudamos é qual é a largura de banda do sistema de modulação que a gente está fazendo, que a gente está utilizando. Então, quando se procurou desenvolver o FM, né, a ideia que se pensava era desenvolver um sistema que pudesse ter um desempenho com relação ao ruído, aos chiados, por assim dizer, melhor do que o caso do AM. Então, se pensava que se eu tivesse aí um sistema que possuísse uma largura de banda menor do que o AM, eu teria um efeito menor do ruído nesse sistema. O FM, o que aconteceu é que o FM em geral ele possui uma banda maior do que o AM. Mas mesmo assim, por algumas propriedades que a gente vai analisar mais na frente, né, o desempenho do FM é melhor. Então, como é que a gente analisa um sistema modulado em ângulo? Bem, é um pouquinho mais difícil de fazer essa análise, porque os sistemas modulados em ângulo eles são não lineares. Então, a gente vai ter que analisar aí os casos em separado. Então, nós vamos passar para dois casos, o FM e o PM de banda estreita e o FM e o PM de banda larga. Falando inicialmente do caso do FM e do PM de banda estreita, nós vamos fazer aqui algumas definições. Então, nós vamos chamar de A de T a integral do M e nós vamos definir aqui um sinal senoidal complexo da seguinte maneira. Então, esse sinal senoidal complexo, que a gente está usando essa notação IFM chapéu aqui, ele vai ser a exponencial complexa de J ômega CT mais KF a de T. Se a gente fizer essa separação em exponenciais, a gente vai ter um termo aqui elevado a J ômega CT, e aqui nós vamos ter esse termo A elevado a J KF a de T. Nós podemos reparar aqui que se nós tirarmos a parte real, que vai ser, o que é a parte real? Vai ser o cosseno, né? Se aplicar a fórmula aqui de Euler, nós vamos ter a cosseno de ômega CT mais KF a de T, mais o J seno de ômega CT mais KF a de T. Então, a parte real vai ficar com o cosseno e isso vai corresponder ao nosso sinal tradicional φFM de T. Então, tem essa relação, né, entre esse sinal complexo e o sinal real que a gente viu, que é a definição do sinal FM. Então, nós vamos trabalhar com o sinal complexo, que é o termo possui uma análise mais simples, e depois nós retornaremos aí para o caso real. Então, nós podemos representar esse sinal exponencial, como está colocado aqui, em séries de potência. Então, nós mantemos esse termo elevado a J ômega CT como está, e nós expandimos aqui essa exponencial de elevado a J KF a de T. Então, nós vamos ter
mais aqui esse termo vai aparecer aqui, depois nós pegamos aí o termo ao quadrado, dividimos por 2 fatorial e assim vai, né, até um termo de expansão de ordem enésima. Então, voltando agora ao sinal real, né, se nós tirarmos a parte real desse número complexo expandido, nós vamos, após algumas operações, né, obter o que está colocado aqui. Então, nós vamos ter A cosseno de ômega CT menos o KF de T seno. E aqui nós vamos ter termos aqui de segunda, terceira ordem e assim por diante. Observando esse sinal, né, nós observamos que aqui vai aparecer nesse sinal o termo A de T. Esse termo A de T, ele representa a integral do sinal M de T. Lá da teoria de sistemas lineares, nós vemos, né, que se A de t corresponde à integral de m, no domínio da frequência, o A de ômega ele vai corresponder ao m de ômega multiplicado lá pela função de transferência do sistema, que nesse caso vai ser a representação da integral no domínio da frequência. Então, se o sinal M tem uma banda B, na hora que a gente vai fazer essa operação, né, o nosso A de ômega vai ser a multiplicação do M de ômega, que tem banda B, por uma funçãozinha de transferência lá do integrador. Então, se você está restrito aqui à banda B, o A de ômega também vai estar restrito à banda B. A gente tem essa relação, né, que é importante para analisar esse caso. O A de T também vai ter a banda B. Então, os termos A ao quadrado, eles vão corresponder lá no domínio da frequência, a convolução de A de ômega com A de ômega. Então, a largura da convolução é o dobro da largura, quer dizer, vai ser a soma lá das larguras, né, dos sinais lá que eu estou convoluindo. Então, no domínio da frequência, o termo A ao quadrado de t vai corresponder a de ômega convoluído com A de ômega. Então, nós vamos ter, nesse caso, uma largura de banda de 2b. Ao cubo, né, nós teríamos A de ômega convoluído com A de ômega convoluído com A de ômega. Então, no domínio da frequência, nós teríamos uma largura de banda de 3b e assim por diante. Então, vemos aqui, né, que se a gente considerar a infinidade de termos, a largura de banda do sinal modulado em FM, ela seria infinita. Mas, dependendo da situação, nós podemos ter aproximações. Então, nós vamos fazer uma aproximação nesse caso de banda estreita. Então, se o nosso KF vezes o A de T, tomado aqui o módulo, for muito menor do que 1, esses termos de segunda e terceira ordem e assim por diante, eles vão poder ser desprezados. Então, neste caso, né, a partir dessa aproximação, eu posso reduzir o meu sinal modulado em FM a vezes cosseno de ômega CT menos o KF A de T seno de ômega T. Então, analisando aqui esse caso, nós vamos ter algo similar ao AM. Nós temos aqui uma portadora, cosseno de ômega CT, e aqui nós temos uma amplitude A de T, né, um sinal que corresponde aqui à integral do M, multiplicado aqui por uma onda senoidal. O seno é o cosseno defasado. Então, aqui nós temos uma situação aqui similar ao AM. Nesse caso aqui, nós vamos ter um sinal que possui largura de banda de 2b. Isso aqui é fácil de ver, né? Porque o A de T ele possui a largura de banda B, porque ele corresponde à integral do M. E na hora que a gente faz essa operação de multiplicação por uma onda senoidal, nós deslocamos lá o espectro lá para a frequência ômega c e fazemos aparecer os dois lados do sinal. Então, nós duplicamos aqui a largura de banda. Então, nós aqui, né, temos aqui a largura de banda do caso que a gente conhece como FM de banda estreita. Nesse caso, a largura de banda do sinal vale 2b.
No caso do PM, a gente pode fazer um desenvolvimento similar, só que no lugar do A de T, nós vamos ter o próprio M de T. Nesse caso também aqui, a largura de banda do sinal, ela vale 2B. Aqui nós temos um diagrama de bloco que ilustra como essa operação de geração dos sinais PM de banda estreita do lado esquerdo e FM de banda estreita do lado direito, elas podem ser realizadas. Então, aqui no caso do PM, nós estamos usando o modulador DSB-SC, que faz a multiplicação do sinal M aqui por um sinal senoidal. No caso do sinal senoidal que nós estamos utilizando aqui, vai ser o A vezes o seno. Então, nós temos esse braço aqui em cima e é somado aqui com a portadora, o sinal A cosseno. A soma disso aqui vai dar a expressão que nós vimos aí no slide anterior. No caso do FM, nós temos a integral do M, que gera o A de T. Aqui, a mesma operação realizada aqui por causa do PM para gerar o sinal FM de banda estreita. Então, o que nós vimos ali é uma aproximação para o caso em que o KF vezes o A de T é muito menor do que 1. Se ela não é satisfeita, então nós não podemos desprezar os termos de ordem superior. Então, a pergunta que surge é: quais são os termos que são relevantes para casos em que essa aproximação ela não é válida? Então, as expressões que nós vamos ver, né, elas estão relacionadas com a variação da frequência instantânea. Nós vimos que nós tínhamos uma frequência instantânea ômega-i de t lá tanto para o FM quanto para o PM. Se nós pegarmos a expressão do ômega-i e dividirmos ela pelo 2π, nós vamos ter uma expressão para a frequência instantânea Fi em função da frequência em Hertz. Então, se nós fizermos alguma manipulação nessa expressão, né, nós passarmos o Fc para esse lado, nós vamos ter aqui uma diferença, né, a frequência instantânea menos aqui uma frequência da portadora Fc, e ela depende o que da constante do FM, o KF, e aqui do sinal modulante M de T. Então, nós vemos que isso aqui flutua, né? Esta diferença ela flutua de acordo com o sinal modulante. Se o sinal está pequeno, essa variação é pequena. Se o sinal aumenta, essa variação aqui aumenta. No caso do PM, a variação na frequência instantânea, ela depende da derivada do sinal. Então, uma derivada maior corresponde aqui a uma variação maior. Então, isso aqui vai regular as expressões de largura de banda que nós vamos ver. Então, nós vamos utilizar para o caso geral, né, o banda larga, que também pode ser usado por banda estreita, uma regra que é conhecida como a regra de Carson. Essa regra, ela estabelece que a largura de banda do FM ela é dada por duas vezes uma medida que a gente chama de ΔF, mais a banda do sinal. E o que é esse ΔF? Esse ΔF ele representa o desvio máximo em frequência da portadora em Hertz. Então, se a gente volta lá nesta expressão que nós definimos, né? Qual é o valor máximo desta variação de frequência? Bem, o valor máximo dessa variação de frequência ela ocorre no máximo do sinal. Então, nós vamos chamar esse valor máximo do sinal de MP, o valor de pico do sinal. Então, é isto aqui que representa o nosso ΔF. Então, calcula esse ΔF, o desvio máximo de frequência, tá, em relação à portadora, joga aqui nesta expressão da regra de Carson e nós temos aqui a largura de banda de um sinal modulado em FM. Se nós quisermos trabalhar com radianos, né, só a gente usar a relação W igual a 2πb, nós podemos aqui ter uma expressão da regra de Carson em radianos por segundo. A primeira aqui está em Hertz, a segunda aqui em radianos por segundo. E aqui nós estamos considerando o lugar do ΔF um delta ômega que é similar, só não tem aqui o fator de 2π no denominador. Então,
Nós podemos trabalhar com casos particulares. Se a banda é bem larga, aqui eu utilizei esse termo bem larga, né, para denotar que o ΔF é muito maior do que a banda, nós podemos desprezar lá o segundo termo. Então, nós ficamos apenas com a largura de banda do FM igual a 2ΔF. Se, por outro lado, o ΔF, né, é a variação de frequência, ela é muito menor do que a banda do sinal, nós teríamos aqui o caso do banda estreita. Então, esse caso, nós desprezaríamos o ΔF e a largura de banda do sinal modulado em FM é aproximadamente 2B, o caso que nós vimos anteriormente. Então, nós vemos aqui que a regra de Carson, ela abrange aí os dois tipos, né? Tanto o banda larga quanto banda estreita. Nós podemos ainda usar aqui definir o que se chama de índice de modulação em FM para relacionar aí esses casos e obter novas expressões. Então, se beta é definido como ΔF sobre B, nós vemos que o caso banda larga corresponde, né? Se você colocar aqui um ΔF muito maior do que o B aqui, nós vamos ter aqui o banda larga correspondente a um caso em que o beta é muito maior do que 1. Já o banda estreita, né, se nós usarmos essa relação, ΔF muito menor do que o B, nós teríamos um beta muito menor do que 1. Então, é outra forma, né, de a gente saber se o sinal é banda larga ou banda estreita através do beta. Então, utilizando o beta, né, assim como foi definido, jogando na regra de Carson, nós podemos ter uma outra representação da largura de banda do FM em função do beta. Então, se você colocar aqui beta muito menor do que 1, vai poder desprezar o beta nessa expressão e você vai ficar com a banda do FM aproximadamente 2B no caso do banda estreita. Se o beta for muito maior do que 1, você vai poder desprezar esse 1. Então, você vai ficar aqui com 2 beta B, como aproximação para o caso banda larga. Então, ainda nós fizemos essas fórmulas aqui para o FM, mas nós podemos ter também essas fórmulas para o PM. Basta para isso a gente calcular o ΔF e o ΔΩ de uma maneira diferente. Aqui o que a gente vai fazer é só substituir onde lá tem o valor de pico do sinal pelo valor de pico da derivada. Então aqui, né, nós temos as definições do ΔΩ e o ΔF para o caso do PM. E aqui apareceu esse MP tracinho, né, e corresponde ao máximo do valor da derivada do sinal. Então, quando aparecer isso aqui, vendo aqui que se trata do caso do PM. Nós podemos fazer essa verificação da regra de Carson para um caso bem especial, que se chama de modulação de um tom. No caso geral, é um pouco complicado de você fazer isso aí. Você teria que fazer simulações para poder verificar se as expansões elas correspondem a isso. Mas no caso de um tom, a gente vai poder conseguir uma expressão fechada para isso e a gente chega à conclusão de que a regra de Carson ela funciona. Então nós definimos aqui um tom. Então o tom é um cosseno de uma frequência ômega-m com uma amplitude aqui que a gente está chamando de alfa. Então, se nós integrarmos o cosseno, nós vamos ter um seno, isso aqui vai se resultar no nosso sinal A de t, e tem aqui essa amplitude de acordo aqui com as regras de integração. Se nós fizermos a substituição lá no sinal FM complexo, nós vamos ter o que está colocado aqui, A elevado a vezes E elevado a J, ômega CT mais o KF, como está colocado aqui. Nós podemos ainda usar aqui o que a gente viu para calcular o delta ômega, né? Como o KF, o valor de pico do sinal. Nesse caso, o valor de pico vai ser alfa. Então, nós vamos ter aqui alfa vezes o KF. Nós também podemos definir
beta para esse caso, né? Beta é ΔF sobre B. Como se trata de um tom apenas, o tom só tem uma frequência, então a frequência lá do tom é o FM, né? Ou ômega m radianos por segundo, se a gente estiver trabalhando. Então a gente tem aqui uma expressãozinha para relacionar o beta com os parâmetros que foram dados, o KF e o ômega m nesse caso. Então, continuando, né? Então a gente pode realizar essa substituição e realizando aqui uma separação, né? Nós podemos separar esse sinal como produto de A vezes elevado a J ômega C vezes o T. E aqui nós temos essa exponencial de J beta seno de ômega n. Bem, trabalhando com esta segunda exponencial, isso pode ser verificado, né? Que isso aqui é um sinal periódico. É um pouco difícil da gente verificar isso, porque é um sinal complexo, né? Mas é só fazer os testes aí de periodicidade e verificar, né, que esse sinal ele vai se repetir a cada 2π sobre ômega m segundos. Então, se eu fizer isso, você vai ver que o sinal vai se repetir, portanto, ele é um sinal periódico. Se ele é um sinal periódico, nós podemos calcular a sua representação em série de Fourier em função de um coeficiente aqui que a gente chamou de Cn, e aqui, né, utiliza aí o restante da representação em série de Fourier. Para o cálculo desses coeficientes, o que se vai é resolver a integral lá no período, né? E essa integral é um pouquinho complicada aí de se resolver, mas ela pode ser colocada aqui numa forma especial, essa forma da direita, e ela é denominada de uma função de Bessel do primeiro tipo, em enésima ordem aqui, que a gente vai chamar ela de Jn de P. Bem, essa função, ela não é, essa integral, né, ela não pode ser resolvida analiticamente, entretanto, ela pode ser encontrada em tabelas aí, vários softwares aí podem fazer o seu cálculo, né? O, Utilizando aí essa definição aí da função de Bessel, a exponencial ela pode ser representada aqui dessa forma, como um somatório infinito de funções de Bessel, é, com a ordem aqui variando, e aqui nós temos a exponencial complexa, a frequência ômega m, vezes o tempo. Então, jogando isso aqui no sinal complexo em FM original e depois tirando aqui a parte real, nós temos uma expressão para o sinal FM de T, o sinal modulado em FM, né? Quando o sinal modulante é um tom, como uma soma infinita de funções de Bessel multiplicado aqui por cosseno. Então, o que é que representa este sinal no domínio da frequência? Representa lá uma soma infinita lá de cossenos, que a gente poderia ver nesta figurinha aqui que está colocada embaixo. A gente teria aqui no a raia maior, não, a raia maior não. Aqui a frequência ômega c como uma frequência central. E nós teríamos aqui várias raiazinhas em torno de ômega C. A separação entre elas, ela vale ômega m, né? Porque se a gente voltar aqui a essa expressão, nós temos aqui múltiplos de ômega m, então você tem ômega c mais ômega m, ômega c mais 2 ômega m, e assim vai. E a gente também tem a variação negativa, menos ômega m, menos 2 ômega m, e assim por diante, né? Então, nós teríamos aqui, em torno do ômega C, tanto aqui raias desse lado esquerdo, como raias aqui desse lado direito. A pergunta que fica é, para um determinado beta aqui, o que é relevante para mim? Né? Quais são as raias que eu devo considerar? Isso daqui eu posso analisar observando aqui o comportamento da função de Bessel. Aqui nós temos nesse gráfico colocado, o gráfico aqui da função
Bessel, né, em função do beta. Então, aqui nós temos beta igual a 1 e variando aqui os valores de n. Então, com n igual a 1, por exemplo, beta igual a 1, nós observamos aqui que o Jn de beta ele vale em torno aqui de 0,5. Quando n igual a 2, para o mesmo beta, ele já está caindo aqui para um 0,1. Quando n igual a 3, já fica aqui um valor próximo de zero. A mesma coisa você pode fazer para outros valores de beta, por exemplo, beta igual a 2, né? Beta igual a 2, nós vemos aqui que nós, quando chegamos aqui em n igual a 4, já temos um valor aqui bem pequenininho. Então, nós observamos que Jn de beta é desprezível para os casos em que n é maior que beta mais 1. Né? Então, eu posso estimar a largura de banda do sinal, né? Como? O que é que eu vou considerar aqui? Eu vou considerar n igual a beta mais 1 termos aqui na largura de banda. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou considerando beta mais 1 termos do lado aqui do ômega c e beta mais 1 termos desse outro lado aqui do ômega c. Então, somando os dois lados, eu vou ter 2 beta mais 1 termos, e a largura de cada um desses termos vale Fm ou ômega m. Então, fazendo essa substituição, né, no nosso caso, Fm corresponde ao B, né? Nós vimos também que tem uma relação lá, o ΔF lá com o beta, e nós ficamos aqui com a expressãozinha que é a regra de Carson. Então, aqui nós estamos verificando, né, que para o caso de um tom, a regra de Carson vale. Então, isso pode ser verificado aí que a maioria dos sinais aí que eles trabalham, né, eles verificam a regra de Carson e para estimar a largura de banda do FM, nós podemos usar essa regrinha e para calcular essa regrinha, nós precisamos saber quem é a banda do sinal e qual é o seu desvio máximo em frequência. Então,